Concurso público. Qual posição seguir? Primeiro, o tema ainda é divergente e exige muito cuidado. Se cair em prova objetiva sem destacar de modo específico de qual decisão se trata e o que foi decidido de modo específico pelo STF, a questão será suscetível de anulação, a exemplo do que já ocorreu em provas recentes, cujas questões que abordaram o tema foram anuladas. Segundo, o aluno, candidato, deve ter muito cuidado e atenção de como a questão é elaborada. E isto porque, recentemente, após a publicação do acórdão, o STF disponibilizou em seu site trechos dos acórdãos, dando a entender que o STF teria sim efetivado mutação constitucional e acolhido a tese de abstrativização do controle difuso. Se a questão citar expressamente as decisões proferidas nas ADIs 3.470 e 3.406, no sentido de que o STF conferiu efeitos erga omnes e vinculante a uma declaração de inconstitucionalidade proferida em controle difuso, o candidato deve marcar como verdadeira. A propósito, veja-se que o trecho da decisão publicado no site do STF no link de A Constituição e o Supremo, referente ao artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, é diferente da ementa. Com efeito, o próprio STF causa insegurança jurídica e a divergência doutrinária apontada acima. Confira que, inclusive, a referência é ao informativo 886 e não à decisão publicada. Novo. O STF, por maioria, julgou improcedentes pedidos formulados em ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas contra a Lei 3.579/2001 do Estado do Rio de Janeiro. O referido diploma legal proíbe a extração do asbesto/amianto em todo o território daquela unidade da federação e prevê a substituição progressiva da produção e da comercialização de produtos que o contenham. A Corte declarou também, por maioria e incidentalmente, a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal 9.055/1995, com efeito vinculante e erga omnes. O dispositivo já havia sido declarado inconstitucional, incidentalmente, no julgamento da ADI 3.937/SP. A partir da manifestação do ministro Gilmar Mendes, o colegiado entendeu ser necessário, a fim de evitar anomias e fragmentação da unidade, equalizar a decisão que se toma tanto em sede de controle abstrato quanto em sede de controle incidental. O ministro Gilmar Mendes observou que o artigo 535 do CPC reforça esse entendimento. Asseverou se estar fazendo uma releitura do disposto no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, no sentido de que a Corte comunica ao Senado a decisão de declaração de inconstitucionalidade para que ele faça a publicação e intensifique a publicidade. O ministro Celso de Mello considerou-se estar diante de verdadeira mutação constitucional que expande os poderes do STF em tema de jurisdição constitucional. Para ele, o que se propõe é uma interpretação que confira ao Senado Federal a possibilidade de simplesmente, mediante publicação, divulgar a decisão do STF. Mas a eficácia vinculante resulta da decisão da Corte. Daí se estaria a reconhecer a inconstitucionalidade da própria matéria que foi objeto deste processo de controle abstrato, prevalecendo o entendimento de que a utilização do amianto tipo crisótila e outro ofende postulados constitucionais e, por isso, não pode ser objeto de normas autorizativas. A ministra Carmen Lúcia, na mesma linha, afirmou que a Corte está caminhando para uma inovação da jurisprudência no sentido de não ser mais declarado inconstitucional cada ato normativo, mas a própria matéria que nele se contém. O ministro Edson Fachin concluiu que a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, opera uma preclusão consumativa da matéria. Isso evita que se caia numa dimensão semicircular, progressiva e sem fim. E essa afirmação não incide em contradição no sentido de reconhecer a constitucionalidade da lei estadual, que também é proibitiva, o que significa, por uma simetria, que todas as legislações que são permissivas, dada a preclusão consumativa da matéria, reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Federal, são também inconstitucionais.